E a gente passa agora para o restante da função tubular. Então, vamos tratar tanto da alça de Henle, quanto do túbulo contorcido distal, quanto do ducto coletor. Então, começando pela alça de Henle, ela é responsável por 10% da reabsorção do ultrafiltrado, principalmente água na região descendente da alça e na região ascendente, sódio, cloreto, cálcio, potássio e bicarbonato. Então, como que ela faz isso, né? Na região descendente, segmento fino descendente, a membrana aqui ela é permeável, bastante permeável à água, e toda essa água que é removida da parte descendente da alça de Henle, ela está sendo guiada por uma hipersalinidade gerada pela parte ascendente da alça. Então, essa hipersalinidade é dada pelo lado ascendente, que remove bastante sódio, cloreto, potássio, magnésio, bicarbonato, cálcio, que fica nessa região peritubular. Então, esse acúmulo de sais na região peritubular é o que remove a água, que favorece a saída da água da região da alça descendente, da parte fina. Então, no ramo ascendente, eu tenho bombas de sódio e potássio que mantêm um pouco do sódio intracelular e favorece a entrada desse sódio. Então, o que acontece nesse ramo aqui? Ele é completamente impermeável à água, a água não consegue ser absorvida por essa parte do tubo. O sódio ele é trocado por hidrogênio, então na passagem do sódio pelo tubo ele é trocado por hidrogênio. Esse hidrogênio vem do próprio metabolismo celular, então da respiração celular. Eu tenho aqui essas proteínas que são capazes de transportar 3 elementos, então proteínas que transportam sódio, 2 cloretos e potássio, então um sódio, 2 cloretos e um potássio, são removidos também do tubo. Cloreto e potássio passam por difusão aqui através de canais de vazamento, o sódio é removido pela bomba sódio e potássio, e essa remoção de muitos íons aqui acaba causando uma resposta aqui no ramo ascendente de remoção de sódio, potássio, cálcio e magnésio via paracelular. E como é que esses íons são removidos via paracelular? Então, na verdade, o funcionamento dessas proteínas aqui, que fazem a remoção de grande quantidade de sódio, cloreto, potássio, que caem na região peritubular, quando removem esses íons do tubo, causam nessa região tubular aqui um acúmulo de carga positiva. Então, esse acúmulo de carga positiva acaba empurrando a quantidade de íons que tem carga positiva para longe dessa região. Então, eles passam via paracelular, claro que tem uma facilitação, porque a adesão das células é menor. No entanto, é o acúmulo de carga positiva desta região que empurra os íons para longe dessa região, eles repelem esses íons. Como essa região é impermeável à água, a água só vai poder ser absorvida pela alça descendente. Então, o sal que fica em toda a região peritubular causa uma busca de saída pela água para a solubilização, né? Então, a água sempre vai onde os íons estão. Então, de maneira geral, a gente vê que na alça descendente, muita reabsorção de água, na alça ascendente, muita reabsorção de sais, impermeabilidade à água, e essa reabsorção de água se dá pela diferença osmótica que acontece nessa região peritubular. Então, o acúmulo de sais, principalmente na região mais abaixo aqui, né, mais descendente, faz com que muita água seja removida do ramo descendente da alça de Henle. O túbulo distal e o ducto coletor, eles têm um papel importante também na reabsorção de água, sempre associado ao ADH. Então, até aqui a gente não tinha falado em ADH, toda a água que foi reabsorvida pelo túbulo contorcido proximal e pela alça de Henle não tem efeito de ADH, não tem receptores de ADH nessa região, mas no túbulo distal e no ducto coletor eu tenho as células com receptores de ADH, então a água depende da presença de ADH para ser reabsorvida. Também ocorre reabsorção de sódio, cloreto, hidrogênio, cálcio e potássio. Nesse caso, potássio e hidrogênio têm um papel também relacionado à presença de aldosterona no ducto coletor. Então, vamos dar uma olhada como é que eles funcionam aqui. O segmento inicial do ducto
do túbulo contorcido distal faz reabsorção de sódio, de cloreto por cotransporte, também faz reabsorção de cálcio e é uma região ainda impermeável à água, então ainda com derivação aqui da alça de Henle, né, ainda impermeável à água. Então nessa região aqui, muito sódio, cloreto e cálcio serão reabsorvidos. No segmento mais final do túbulo contorcido distal e do ducto coletor, aparecem agora dois tipos celulares. Essas células chamadas principais e essas células chamadas intercalares. As células principais, elas conseguem fazer reabsorção de sódio, que é, na verdade, um balanço com potássio, tá? Então, os canais aqui de vazamento de sódio e os canais de vazamento de potássio, eles funcionam em concomitância. Junto com o sódio ocorre reabsorção de água e o potássio, então, vaza por vários canais que facilitam a sua saída. As células intercalares, elas fazem reabsorção de potássio, secretam hidrogênio e fazem um balanço da quantidade de potássio através da presença da aldosterona. Então, a aldosterona é muito afim dessas células, existem vários receptores para a aldosterona aqui, que alteram a disponibilidade de canais de vazamento de potássio, de canais de vazamento de sódio e da remoção de hidrogênio, que é balanceada pelo potássio. Então, aqui a gente tem esse efeito, né, da aldosterona. Então, na presença de aldosterona, eu tenho maior reabsorção de sódio, com maior reabsorção de água, maior excreção de potássio. Muito bem, então a regulação da reabsorção de sódio, cloreto e água, que são dos principais elementos aqui, da principal função do túbulo renal, ele é guiado por vários elementos, né? Então, muitos hormônios, muitos fatores, balanço de forças hidrostática e oncótica, efeito de regulação, né, de balanço glomerulotubular, interferem na reabsorção de sódio, cloreto e água. Então, o primeiro deles que eu quero destacar aqui é o papel do ADH. O ADH é o único hormônio que consegue regular a reabsorção de água, através da inserção de proteínas aquaporinas. E a única região que tem acesso a essas aquaporinas, porque tem receptores de ADH, é o túbulo distal e o túbulo coletor. Então, quando a gente vê aqui com ADH, né, como é que funciona o papel tubular com ADH, você está vendo reabsorção de água no túbulo contorcido proximal, não tem nada a ver com ADH. Na alça de Henle não tem nada a ver com ADH, mas a função do ADH aí no distal e no coletor, fazendo reabsorção de água. Sem o ADH, as únicas regiões do néfron que conseguem fazer reabsorção de água é o proximal e a alça de Henle. Okay? Então, a água é muito reabsorvida quando eu tenho a presença do ADH circulando. Eu tenho outros elementos aqui, como peptídeo natriurético atrial. Então, é um peptídeo produzido pelos átrios, pela parede atrial, quando o indivíduo está com alta pressão arterial, né? Então, derivado de uma distensão aumentada da parede do átrio, as células começam a produzir PNA. O PNA ele diminui a resistência e aumenta a excreção de sódio e cloreto, inibindo a presença do ADH. Então, quando o indivíduo está com pressão arterial aumentada, hipertensão, e produz PNA, o PNA faz o papel de regulação dessa pressão. Então, ele tenta diminuir a pressão arterial. De que maneira? Diminuindo a resistência vascular e aumentando a excreção de sódio, cloreto e, juntamente com sódio e cloreto, água. Então, ele faz o papel de inibição do ADH, que seria contrário a essa função. Um outro elemento aqui é a urodilatina, que é secretada pelo próprio túbulo contorcido distal e pelo ducto coletor, quando a pressão arterial está aumentada também. Quando eu tenho alto volume e alta pressão, urodilatina é produzido, é um tipo de um hormônio e ele inibe a reabsorção de água e sal, tanto pelo distal quanto pelo coletor, favorecendo a excreção de água. Dopamina tem uma ação aqui oposta ao sistema nervoso autônomo simpático, né? Então a dopamina ela funciona como um elemento contrário à adrenalina e à noradrenalina. Então ela inibe a reabsorção de água e sal, inibe a reabsorção através do túbulo proximal e desta maneira aumenta a excreção
na urina de sódio, cloreto e água. Um outro fator aqui são as forças de Starling. A gente comentou dessas forças de Starling na barreira de filtração e nessa região mais tubular também acontece forças de Starling somente na região peritubular. Então, as forças de Starling aparecem na região peritubular exatamente pelo papel das células do túbulo. Então, as células do túbulo têm o papel de remoção de íons, de reabsorção de íons que caem nessa região peritubular. E esses íons, então, eles tendem a chegar até o capilar de forma que eles retornem para a corrente sanguínea, para a circulação sistêmica. Então, nesse sentido, existe uma pressão oncótica aumentada no capilar, uma pressão hidrostática aumentada no espaço intersticial, que favorece a entrada tanto dos íons quanto de água nos capilares. E essa soma de forças, então, promove a entrada principalmente de sódio, cloreto e água para dentro dos capilares. E, por fim, o balanço glomérulo-tubular, que é uma variação na filtração glomerular em resposta a qualquer variação na quantidade de elementos filtrados. Então, se eu tenho um aumento da filtração de sódio, eu tenho um aumento da reabsorção de sódio. Tenho um aumento da filtração de cloreto, eu tenho um aumento da reabsorção de cloreto. Então, quando aumenta a filtração glomerular, aumenta a reabsorção desses elementos de importância aqui. Através de que mecanismos isso acontece? Tanto das forças de Starling, quanto do aumento da quantidade de glicose e aminoácidos que são filtrados concomitante com água, sódio e cloreto. Então, se esses elementos são filtrados em concomitância, eles avidamente são reabsorvidos e isso, então, conta como feedback glomerular. Somente o aumento? Não, a diminuição também. Então, quando eu tenho diminuição da filtração glomerular, eu também reduzo a reabsorção de sódio, cloreto e água. E aí a minha urina vai ter menos desses elementos. Queria falar rapidamente para vocês aqui de alguns sítios de ação dos diuréticos. Então, os diuréticos eles podem agir em várias regiões do túbulo, tá? Diferentes diuréticos agem em diferentes porções do tubo. A gente falou rapidamente dos diuréticos que têm ação aqui como inibidores da anidrase carbônica, aqueles que acabam mantendo maior quantidade de bicarbonato na luz do tubo e, portanto, inibem a reabsorção de água. Então, a gente falou deles lá no começo. Os diuréticos osmóticos são aqueles que são açúcares, Eles são filtrados e acabam puxando uma grande quantidade de água com eles, porque eles mantêm uma osmolaridade aumentada, eles não são reconhecidos pelas células do tubo e, portanto, eles mantêm uma grande quantidade de água dentro do tubo, agem principalmente nessa região anterior, onde a água é reabsorvida o tempo todo. Então, se eu mantenho diuréticos osmóticos, essa água não consegue ser retornada. E aí, sem a DH circulando, nessa região distal aqui, também eu não vou ter reabsorção de água. Existem ainda os diuréticos tiazídicos que trabalham aqui nessa região, fazendo a reabsorção aqui de cloreto, Então, inibindo a reabsorção de cloreto no túbulo contorcido distal, também eu tenho uma redução da reabsorção de água. Os diuréticos de Loop, que agem naquelas células da alça de Henle, que são capazes de captar sódio, cloreto e potássio. Então, inibindo a captação de sódio, cloreto e potássio, eu diminuo a quantidade de carga positiva gerada na luz do tubo, de maneira que menos íons são passados via paracelular e a água, então, que seria descendente, saindo descendente na alça de Henle, deixa de sair e aí, então, acumula água dentro do tubo. E, por fim, aqui, os diuréticos que atuam nas células do ducto coletor e túbulo distal, que são relacionadas à reabsorção de potássio. Então, nesse caso aqui, eles impedem a manutenção do potássio, O potássio geralmente é jogado na luz do tubo, enquanto que sódio é reabsorvido. E aí, se esse potássio não é mais eliminado da célula, a água também não consegue voltar junto com o sódio. Então, é uma relação potássio-sódio aqui que acaba interferindo na reabsorção de água. Existem vários tipos aqui e cada situação vai demandar o uso de um diurético específico relacionado com a situação que o indivíduo está.